curso teológico, graças a Deus, chegamos a mais um comentário. Eu peço aí um pouco de paciência para os irmãos no tocante aos comentários. Nós estamos dentro de uma dispensação e eu acredito, tenho toda a certeza que o Senhor, nosso Deus, sabe de tudo. Peço que os irmãos continuem orando por nossa vida, por nossa família e pelo nosso ministério. Nós somos carentes das vossas orações e da vossa compreensão. Queridos, chegamos aí a essa galeria dentro dessa apostila que traz aí um panorama NT, que chamamos de panorama 1 do Antigo Testamento, que traz os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, e os 12, que são os 12 livros históricos que conhecemos desde Josué até Esté. Tem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. A gente entende-se que desde a entrada do povo na terra de Canaã, a terra prometida, até a regressão do cativeiro ali com Esdras, com Neemias, a gente entende aí um período de aproximadamente 1000 anos. O escritor colocou aqui do século XV, do século XV ao século V. Eu quero simplificar isso aqui, gente, porque a gente está numa ordem regressiva, cronologicamente falando. O ano, mais ou menos, que a cronologia ela não é certa, é do ano 405. Então a gente está dentro do século XV ainda, só que vem regredindo. Okay? Então, digamos, simplificando para você ter uma ideia disso aqui. Então, na página 66, iniciando os históricos, que eu citei para vocês os 12, são 12 livros históricos. Então, iniciando. Então, digamos que o ano era 1400. Se fosse 1400, então o século era o 14, antes de Cristo. Ok? Então, veja bem, se é menos de 1000 anos, que é a história do povo, 1000 anos, até o período intertestamentário, que é o período interbíblico, de 400 anos. Então, você tem 1400. Aí você menos 1000 anos, que é da história, fica quantos anos? 400. Então, casa direitinho com o que nós temos na Bíblia. Então, é bom você entender isso. Ok? Então, a gente vai ver aí uma síntese desse contexto histórico, que é abrangedor. Mas antes eu quero chamar a vossa atenção para o que está escrito lá em Romanos 15:4, que vai dizer que tudo que antes ou dantes for escrito para o nosso ensino, para que tenhamos paciência, né? A continuação vai dizer, com o propósito de nós ter paciência, e essa paciência gerar em nós a esperança em um Cristo, né? Esse Cristo que foi tanto aguardado e esperado pelos pais, pelos profetas do Antigo Testamento, e que no Novo Testamento é revelado para nós. E que temos agora a promessa do retorno em glória para arrebatar a sua igreja, ressuscitar os mortos e arrebatar aqueles que ficaram vivos, que estão vivos, aguardando o seu retorno. Então, o que foi escrito, Paulo vai dizer, foi escrito para o nosso ensino. Então a gente tem aí dentro desse contexto de aproximadamente 1000 anos, a gente tem aí muitas lições que precisamos trazer para nós, absorver, todo o ensinamento que essas lições dentro desses livros possa passar para nós. Com certeza, fazendo assim, teremos mais intimidade com o Senhor, mais intimidade. Principalmente você que é um pregador da palavra de Deus, você que é um professor de escola dominical, você que é um pastor, precisamos entender isso. Então a gente tem aqui uma definição aqui, aliás, desse período histórico. É uma síntese desse período histórico. O primeiro ponto vai dizer que a conquista, né? Vai trazer a conquista de Canaã. A conquista se entende ali de Josué, o primeiro capítulo, até o último capítulo, que são 24 capítulos, a gente vai ver ali a conquista.
O segundo ponto vai falar do florescimento. Então a gente já sai aí desse período dos juízes, né, de Josué e dos juízes, e já vai para Samuel, que é o florescimento da nação de Israel, seu desenvolvimento e fortalecimento como monarquia. Amém? O terceiro ponto, dentro dessa parte negrito aqui na página 68, vai trazer aí a divisão do reino, né? Já está já no livro dos reis, que essa divisão acontece justamente depois da morte de Salomão, quando seu filho Roboão assume o trono, e ali há umas controvérsias, e o povo se divide e acaba escolhendo um outro líder. E aí, aquele povo que fica com Roboão é justamente as duas tribos, que é Judá e Benjamim, e aí a gente vai ver a divisão no reino. Essa divisão ela passa a ser conhecida como Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e o Reino do Sul, as demais tribos. Então essa é a parte 3. A parte 4 já vai trazer Esdras, Neemias e Esther. Essa parte 3, ela está inclusa os reis e também crônicas, né? Crônicas que é um paralelo dos reis, porém de um ponto de vista sacerdotal. É bom entender isso. Você que é professor, pastor, pregador da palavra de Deus, os reis já é de um ponto de vista profético. É tanto que a tradição atribui os reis, o livro, eu citei no plural, mas eu quero trazer para o singular, o livro de reis tem esse ponto de vista profético e, inclusive, voltando a dizer, a tradição apoia a ideia de que tenha sido Jeremias que tenha escrito os livros. Tá bom? Já o Crônicas é de um ponto de vista sacerdotal e a tradição tem a ideia que tenha sido, e provavelmente foi, não existe quase nenhuma dúvida, porque o livro de Crônicas inicia justamente com o final de Crônicas, o livro de Esdras, o primeiro livro que traz o nome de Esdras, que provavelmente foi o Esdras, o escriba, o sacerdote, que o escriba, ele inicia o seu livro justamente com o final, lá a partir do verso 22 do 36 de Crônicas, com as mesmas palavras praticamente. Você vai ver isso. O início de Esdras é praticamente o finalzinho de 2 Crônicas, capítulo 36, que é o último capítulo. Então depois você dá uma confirmada lá, ok? Então a gente vai ver nessa quarta aqui, a gente vai ver, quarto ponto, a decadência, o exílio, o retorno e reconstrução, que é justamente os últimos livros, os últimos 3 livros da história, que é Esdras, Neemias e Esther. Aí ele, ponto final, e abre um parêntese e traz aqui um assunto que é chave para nós que somos estudiosos, né? Pregadores, professores, líderes, pastores, obreiros da casa do Senhor. É importante nós saber disso. Há uma diferença muito grande do nosso canon, da nossa Bíblia, para a Bíblia hebraica. Essa diferença não é de livros, não é que os livros que estão na nossa Bíblia não estejam na Bíblia hebraica. Ao contrário, tem. E isso atesta autentica a nossa Bíblia. Tá bom? Eu estou tratando aqui da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento. Entenda, nós estamos no panorama NT, do Antigo Testamento. O próximo vai ser do Novo Testamento. Tá certo? Do Novo Testamento. Então é do Antigo Testamento. Esse parênteses aqui vai trazer o seguinte: na tradição hebraica, olha só, esses livros eram chamados de profetas menores. Qual livros? Aí ele traz aqui, esses livros chamados de profetas menores. Que livros era isso? O livro de 1 de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Lembrando que na tradição hebraica, Samuel e Reis, eles não têm essa divisão de 1 e 2. Não tem essa divisão de 2. Ok? Então, é bom entendermos essa parte, para depois a gente não ficar misturando, trazendo um assunto dentro de um assunto que não coincide com o assunto que nós temos. Tá bom? Então, o que ele está dizendo aqui, que na tradição hebraica, tanto Josué como Juízes são livros proféticos, e quando nós entendemos eles na nossa Bíblia como livros históricos,
Isso aqui você não precisa ficar encucando, martelando, aperreado. Isso aqui não é para te trazer confusão, ao contrário, é para você buscar mais. Então fica tranquilo que ao longo dos teus estudos você vai acabar entendendo isso aqui como precisa, como realmente deve ser entendido. Para você ter uma ideia, a Bíblia, a Tanakh, que é a Bíblia hebraica, a composição dela de livros é bem menor do que a nossa. A quantidade de livros meu Deus do céu, a gente tem 39 livros no nosso Antigo Testamento, que é a Bíblia deles, eles têm 24 livros. E a gente precisa entender por quê. Eu vou te dar uma ideia. Existem 10 profetas menores, que é um livro só dentro da galeria de profetas, que é a Navi, que é da Bíblia hebraica. Porém, a gente tem o mesmo, a galeria coincide, né? As divisões coincidem com as divisões deles, que é lei, que é a Torá, nós é Pentateuco, lá é a Torá, nós históricos, eles chamam de Cativik, que é um termo que leva para históricos, e a Navi, que é um termo que se entende por profetas, e nós também temos a galeria profetas. Porém, a galeria deles, que é de profetas, só tem 8 profetas. E aí nós precisamos entender isso, 8 profetas. Na nossa galeria, nós temos 17 profetas. A gente tem 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Mas na deles só há 8 profetas. Um dos motivos eu já expliquei para vocês. É isso aí, que eles trazem todos aqueles profetas, livros, claro, livros, eu estou falando de literatura, tá certo? Livros, e aí eles juntaram todos os profetas e chamam de profeta menores, traz todos aqueles livros e juntam todos, ok? Então, sabendo de tudo isso, eu quero aí adentrar nesse primeiro assunto, nesses 3 primeiros assuntos que foi assunto de uma aula nossa aqui. Eu estou na sequência, tá certo? Que é justamente o assunto de Josué e o assunto do Juízes, que é uma continuidade de Josué, e da Ruth, que está dentro desse contexto de Juízes. Eu quero que você entenda isso. Nós temos 24 capítulos em Josué, né? E continua, né? Há uma continuação de Josué nos Juízes. E na sequência a gente vai ver o livro de Ruth, ok? O livro de Ruth, que está dentro desse contexto de Juízes tribal, um contexto tribal, aonde faziam-se o que queriam fazer. Isso leva nós a entender que não existia uma ordem, não existia um governo, né, que direcionasse o seu povo. E isso levou a graves consequências. Então, é só um resumo aqui para vocês terem uma ideia. Josué descreve a conquista de Canaã e como Josué introduziu nela o povo. Então, o livro descreve isso. Conta como a terra foi defendida entre as diversas famílias de Israel e registra o discurso de despedir Josué. No finalzinho, é isso que nós vamos ver. Abençoando o povo e incentivando a obedecer e servir ao Senhor. Era muito grave essa deficiência que culminou no que a gente conhece futuramente nesse período que, conforme alguns historiadores estudiosos da Bíblia, acredita ter sido o pior período do povo, o período mais negro do povo de Israel como nação. Aliás, depois que entrou em Canaã. E a gente vai ver que o livro de Josué foi escrito como um registro de fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas pactuais com Israel, concernente à terra de Canaã. Tá bom? Então o que a gente precisa saber é isso aí. Entrando no livro de Juízes, é uma síntese dentro do que a gente tem. Lembrando, eu quero lembrar para vocês que o que a gente tem na apostila, no tocante à didática, é a mesma. A gente tem um padrão aqui, a gente vai ter, isso vai servir para todos. A gente vai ter uma introdução do livro de Josué, alguns comentários, a gente vai ter um tema, vamos ter
quem escreveu, né? Vamos ter quem escreveu, vamos ter objetivos também. Eu não vou estar lendo tudo isso para vocês, que é uma live e eu preciso ser sucinto. E a nossa live, por ser um comentário dentro da apostila, ela até se estende aí, ultrapassa os 10, 15 minutos. Então, o livro de Juízes narra a desobediência. O que a gente entende por juízes é um ciclo vicioso, onde ora o povo estava em cima, ora o povo estava embaixo. Em cima o povo esquecia de Deus, embaixo o povo lembrava de Deus. E isso temos visto muito e ocorre também com a gente. E precisamos aprender que com Deus não se brinca, que Deus é Deus, e a gente tem que ter essa razão. Ele está aqui do meu lado, ele está nos vendo, nos contemplando, aleluia. Eu sou feliz por isso. Deus, ele está conosco, está nos assistindo a todo tempo, a todo momento. Ele vou usar essa frase aqui, ele não nos deixa, eu ia usar a frase, ele não desgruda. Eu acredito que você entende, mas Deus não se separa de nós, ele está constantemente conosco. A Bíblia diz que o que leva à separação entre nós e Deus é justamente o pecado. Amém? Então a gente vai ver isso em Juízes. Então a gente vai ver essa decadência de Israel ao deixar de destruir todas as nações vizinhas. Então, e como se afastou de Deus. É isso que nós vamos ver em Juízes. Copiando os pecados dessas nações, descreve as 7 ocasiões em que Israel foi oprimido pelos povos vizinhos e como Deus levantou sempre um juiz para libertar. A gente vai ver também como a idolatria, a devassidão e as lutas tribais levaram Israel a enfraquecer espiritualmente. Essas lutas tribais eram as lutas entre eles, principalmente, lutas entre eles, e ainda tinha os vizinhos, e isso era um ponto muito fraco deles. Isso era um ponto muito fraco, e era aí onde as nações vizinhas se aproveitavam. Isso a gente vê muito claro dentro das igrejas, né? Quando não há uma união, quando não há uma ordem, quando não há um comando, quando não há uma direção realmente de Deus, a gente vai ver que o povo sofre. Lembrando que a igreja é teocrática. O povo nessa época era para ser conduzido por Deus. O que faltava era líder, e os que chegavam e não davam a importância a Deus que deveria ser dada. E sabendo tudo isso, a gente vai entender que o livro de Juízes fornece um relato principal da história da terra de Israel na terra prometida, da morte de Josué aos tempos de Samuel. Aí a gente entra nesse contexto da Ruth, que está dentro do contexto de Juízes. A gente vai ver que a história se inicia aí com uma fome que houve na terra do pão. É um contraste, né? Não dá para entender muito. A gente vai ver que houve uma fome e ali aquele chefe de família precisou sair da terra do pão e ir atrás de um lugar onde oferecesse uma condição melhor para a sua família. E aí ele se acha num bem de ir a Moab, as terras de Moab. E chegando ali, a gente vai ver que chega ele, a sua esposa e seus 2 filhos, e os filhos se casam. Estou falando de Noemi, de Marlon e Marlon. Estou falando de Ruth, que o livro traz o seu nome, e da sua cunhada Ofra. E aí a gente vamos ver, vamos nos emocionar, na realidade, né? A gente se emociona ao ver Ruth, já no decorrer do livro, catando ali os rabiscos, né, da plantação de Boaz e sendo bem tratada por ele. É isso que a gente vai ver. Seguindo, a gente vai ver que ele resgata a Ruth e também resgata as propriedades do seu falecido marido. A história culmina com o casamento de Ruth e Boaz e o nascimento do seu filho, que é avô do futuro rei de Israel, Davi. O livro de Ruth foi escrito a fim de mostrar como
através do amor altruísta e do devido cumprimento da lei de Deus, uma jovem moabita virtuosa, né, cheia de qualidades e valores, e consagrada, veio a ser bisavó do rei de Israel, Davi. O livro também foi escrito para perpetuar uma história admirável dos tempos dos juízes, a respeito de uma família piedosa cuja fidelidade na adversidade contrasta fortemente com a generalizada declinação espiritual e moral de Israel naqueles tempos. É bom lembrar também que a tradição hebraica não atribui Ruth à galeria dos profetas. Ruth, ela está na mesma ordem que a nossa, está dentro de uma galeria que conhecemos como Cativi, que é histórico. Nosso livro é isso, dentro da galeria que nós temos, que tem 12 livros, a Ruth também está. Então, coincide com a galeria da Bíblia Tanaka, que é a Bíblia hebraica, diferente de Josué e Juízes. Amém? Nosso próximo comentário vai ser dentro do livro de Samuel, Reis e Crônica. E aí a gente traz mais alguns comentários no tocante à Bíblia Tanaka. Então fica aí com esse comentário. Eu peço mais uma vez que vocês tenham paciência com nós e releve aí se deixamos a desejar em algum assunto. Qualquer coisa pode entrar em contato e a gente, na medida do possível, dentro daquilo que a gente tem aprendido e está aprendendo, vamos tentar dar a resposta, tá bom? Deus abençoe, Pai do Senhor, uma ótima semana. E logo mais estou enviando aí esse próximo comentário.